boa. pessoal, tudo bem? Primeira coisa, agradecer a todos aqueles que se inscreveram no canal e aqueles que assistiram o último vídeo de número 22 sobre aceitação. Um assunto muito interessante e que todos nós temos dificuldade com isso. O nosso ego ele quer brigar, ele quer discutir, ele quer entrar em conflito. E aceitação, se você entende bem o que é aceitação, e nesse vídeo eu falo bem a respeito disso, com certeza vai ser uma conquista excelente para o seu crescimento, para a sua maturidade espiritual. Bom, vamos lá. Hoje um assunto diferente, na verdade um assunto muito simples, mas que nós nos perdemos nisso. O que é? É viver o aqui e agora. Nós nunca estamos no aqui e no agora. Aqui é o local onde está o seu corpo. Agora, é este momento agora que nós estamos vivendo. Aí você vai dizer, mas nós estamos sempre no aqui e agora. Então é sobre isso que eu vou falar. A nossa mente, pensamento nosso, mente no sentido de pensamento, tá? Que é mais simples para a gente entender. Nosso pensamento, ele nunca está no agora. Nosso pensamento está sempre em outro momento. Ou você está ontem, alguma coisa que aconteceu, ou faz tempo que aconteceu, mas de qualquer forma é passado, tá? Ou você está projetando alguma coisa para o futuro, mas nunca você está aqui, você está no aqui e agora. Aqui e agora é este momento, é o presente. Por isso que a meditação ajuda muito nesse sentido. Porque quando você começa a meditar, você começa a perceber que de vez em quando você viaja. De vez em quando você viaja. É comum, às vezes, eu estar voltando de Ribeirão Preto, que eu moro em Cravinhos, né? E no meio do caminho a minha mulher já fala de coisas que quando a gente chegar aqui em casa, ela vai ver, vai verificar, enfim. Né? É comum também eu dizer, calma, deixa eu chegar em casa. Isso é comum em todos nós, não é só ela. Nós estamos sempre vivendo num outro momento, num outro local nós estamos vivendo. Então, vir para o momento presente é muito difícil para a mente, porque a mente deseja sempre algo que é um desafio. E o momento presente é algo onde há paz, onde não há um desejo, onde você está vivendo só aqui e agora. Isso é difícil. Existe também aqueles pensamentos que não param na sua cabeça, não param, não param, não param, não param. Quando você começa a meditar, você vai notar que se você fica quieto, seja uma técnica que você está fazendo, ou seja, observar a respiração, que também é uma técnica, você vai perceber que a sua mente ela começa a pensar no que vai fazer, no que vai ser amanhã, no que vai ser a semana que vem. Ela não consegue ficar no aqui e agora. Isso é normal em todos nós. Normal no sentido de que todos agem desta forma. Mas não é normal. Tanto é que quando a gente tem esses pensamentos compulsivos, a gente não consegue sair disso. E não adianta brigar com os pensamentos, não adianta dizer, vou parar de pensar. Isso é bobagem, porque a sua mente está dizendo, eu vou parar. É a própria mente. Se você compreende isso, você não vai tentar parar os seus pensamentos.
Não tem como parar os pensamentos. Aí você vai dizer, ah, calma, mas então não tem solução? Tem solução. É você observar os seus pensamentos sem se identificar com eles. Existe uma técnica que eu cheguei a fazer uma época, que é quando eu tenho esses pensamentos repetidos e não para, a gente sente até um certo sufoco. O que eu fiz e que os mestres orientam? Pega um caderno e vai escrevendo tudo que aparece na sua mente. Tudo, tudo, tudo. Sem se preocupar se está no português correto, se está vírgula, espaço, isso, aquilo. Não, só vai escrevendo, 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 escrevendo. Você estaria fazendo uma catarse mental, ou seja, pegando tudo que está aqui e despejando no papel. E é impressionante quando nós fazemos isso, e às vezes você vai fazer isso numa folha, 2 folhas, 3 folhas, 4 folhas. Chega uma hora que não tem mais pensamento. Parou. Esses pensamentos compulsivos desaparecem. Isso é uma experiência muito legal, muito bacana. E é normal que eu digo, vou voltar a repetir, que todas as pessoas sentem isso. Mas você pode ir além disso. Outra, eu tenho lido a respeito, né, pesquisado e tal, no YouTube. As pessoas tratam isso, os psiquiatras, psicólogos, não é? Neurocientistas, às vezes com um TDAH, como se fosse um desvio. Não é um desvio. A nossa mente é assim. Ela é desse jeito. Agora, é possível você diminuir a quantidade de pensamento? É possível desde que você comece a ficar meditativo. O que é ficar meditativo? É estar atento aos pensamentos que surgem. E no momento que você fica atento aos pensamentos que vão surgindo, sem se identificar com eles, porque eles virão dentro de um padrão que você tem. E dentro desse padrão, você vai se interessar. E, portanto, vai se identificar. Então, não é que você precisa tomar calmante, ir no psiquiatra, tomar algum remédio para diminuir isso. Não diminui. Apenas vai bloquear até um certo ponto, mas o dia que você parar de tomar um remédio, volta tudo novamente, porque é natural, é da nossa mente, a nossa mente é assim. Agora deixa eu contar uma historinha para vocês que eu acho que deixa muito clara essa questão do aqui e agora. É uma história. 2 barqueiros, um morava de um lado do rio e outro morava do outro lado. E assim, final de tarde, 6h30, 7 horas da noite, eles se cruzam no meio do rio e um pergunta para o outro, onde você está indo? Um fala, eu estou indo curtir uma boate. E você, onde você está indo? Eu estou indo num culto evangélico. Tá, ok, cada um foi, atravessou o rio, cada um foi para a sua atividade. A boate e o culto evangélico. Só que quando foi lá pelas 11 horas da noite, que eles estavam retornando, houve uma tempestade muito forte e os dois morreram. Aí foi muito estranho que um foi para o inferno e outro foi para o céu. E aí foram verificar, mas espera aí, quem que foi para o céu? Aquele que estava indo para a boate. Aí falaram, peraí, se ele estava indo para a boate, foi para o céu? E aquele que foi lá no culto, foi para o inferno? Sim, exatamente isso. Mas por que isso? Não está errado isso? Não, não está errado. Porque aquele que estava na boate, ele não conseguiu curtir lá na boate e ficou o tempo todo imaginando, meu Deus do céu, o meu amigo, ele está lá no culto, ouvindo as palavras do pastor e tal, e eu
Estou aqui numa boate. O que é isso? Em compensação, aquele que estava no culto, dizendo assim, nossa, ouvindo esse pastor chato falar as mesmas coisas e tal, bem fez o meu amigo que foi para a boate. Então, quem que estava na boate e quem que estava no culto? Isso deixa muito claro para nós do aqui e agora. Um achou que estava na boate, mas estava no culto. O outro achou que estava no culto, mas estava na boate. A mesma coisa acontece com a gente. Nós nunca ficamos no aqui e agora. Ficar no aqui e agora é absorver aquilo que está acontecendo neste exato momento. Não deixar a sua mente desviar para isso ou para aquilo. E quando eu falo não deixar, quer dizer, se acontece isso, você traz a mente de volta novamente. Você percebe, se você estiver um pouco meditativo, um pouco alerta, você percebe que de repente você saiu. Volta imediatamente. Osho diz, você vai voltar 1000 vezes, não importa. Cada vez que você volta, mostra que você está mais consciente. Você está mais no aqui e agora. E só existe um momento presente. Tem que ficar muito claro para você. O passado é um registro que você tem na sua mente. O futuro é uma projeção que você faz para o dia de amanhã. Então, são registros que você tem. São ilusórios. Só existe aqui e agora, esse momento aqui. Se você consegue estar aqui nesse momento, você está meditativo. Ah, Vical, mas eu tento e quando eu vejo eu estou pensando em alguma coisa. Mas você percebeu o que você estava pensando? Então você volta para um momento novamente. Isso acontece. Vou dar um exemplo para vocês de Jesus Cristo. Naquele momento que Jesus está caminhando lá, que ele fala, Pai, por que me desamparastes? Mas nisso ele foi para a mente dele. Nisso ele volta e diz, seja feita a sua vontade. Isso mostra que, mesmo Jesus, no momento crucial, ele foi reclamar de Deus. Como me desamparastes? E aí ele retoma. Na sua mão entrego o meu espírito. Voltou para o momento. Talvez você diga assim, calma, mas será que é isso? Então lê uma vez, duas, três. Aí você vai verificar que é exatamente isso. Então, se até Jesus Cristo saía do aqui e agora, por que nós não vamos sair? Nós saímos também. Mas o mais importante não é quantas vezes você sai, é quantas vezes você volta. Vem para o agora, aqui e agora. Aqui e agora é onde há vida. Por quê? Porque o passado não tem vida. O passado ele foi presente ontem, anteontem, o ano passado, alguns anos atrás, ele foi presente. Naquele momento foi presente. E hoje é apenas um registro que você tem. Então é uma ilusão viver isso. E nós vivemos isso. Quando você está aqui e projeta para o futuro, é uma ilusão sua. Não está acontecendo. Existe uma historinha de um sujeito que estava dormindo embaixo de uma árvore, né? E de repente ele começou a pensar, né? Tinha uma vaca próximo dele e tal, e ele então começou a pensar, nossa, eu vou casar, eu vou ter uma fazenda, eu vou criar gado, vou reproduzir o gado para ficar bastante rico, vou ter filhos,
Só que depois de toda essa viagem dele, de repente, cai uma fruta da árvore e bate na cabeça dele. Ele acorda. Ele estava embaixo de uma árvore viajando. Às vezes você vai dizer assim, calma, não é exagero? Não, não é exagero não. Se você começar a ficar mais meditativo, ou seja, alerta, atento, você vai verificar que nós também fazemos umas viagens. Nós também fazemos. Não é tão difícil. É comum nós fazermos uma viagem mental. E outra, até sofrer com alguma coisa que você está viajando. No aqui e agora você sofre, sendo que aquilo é uma viagem. Então, toda a proposta da meditação é você vir para o aqui e agora, viver o presente, curtir o presente, saborear o presente, que é a única coisa que existe. O resto é ilusão. Tem uma coisa muito fácil e muito interessante. Quando você estiver comendo, esteja naquele momento comendo, saboreando o alimento que você está comendo. Esteja ali. Você vai verificar que a própria comida vai ser saborosa. Que a própria comida vai te sustentar. O que é normal em todos nós é comermos até sem perceber exatamente o que você está comendo. É um mecanismo nosso de pôr na boca e mastigar. Pôr na boca e mastigar. Se perguntar o que você comeu, não sei. Acho que foi arroz, feijão e bife. Por quê? Porque você não está presente. E assim são em todas as coisas. Quando eu disse lá atrás, nos primeiros vídeos, sobre estar consciente numa relação sexual, também é a mesma coisa. Estar no presente, estar ali percebendo o movimento que você faz com o seu corpo, percebendo aquele momento. Isso intensifica muito a energia sexual. Então, são coisas simples que nós podemos fazer. Essas coisas são meditação. Meditação no sentido de estar aqui agora, alerta. Mesmo que tenha algo que faz você perder a atenção. Mas você traz de novo a consciência para este momento. Então, é simples. Quer ver uma outra coisa fácil? Eu ontem fui para Ribeirão e nós fizemos uma caminhada no Parque das Artes, lá perto do shopping Ribeirão. Você caminhar prestando atenção nos passos que você dá, no que você está sentindo, no calor que está surgindo, na transpiração que está surgindo. É simples. É só uma questão de atenção. Voltando a falar, quanto mais você aplica essa atenção, mais o pré-frontal seu, que é o terceiro olho, vai se abrindo. Isso é muito importante. Isso nos dá a condição de estar no presente. Se você se aprofunda mais nisso, você está conseguindo abrir o sexto chakra. E com certeza, se você trabalhou primeiro, segundo, terceiro, quarto chakra, quinto chakra, você pode chegar a um ponto de expansão completa do sexto chakra. Mas como é um assunto profundo, vamos voltar para o aqui e agora. Esteja no presente. Curta o presente. É a única coisa que existe. Vou repetir. O passado é um registro que você tem na sua memória. O futuro é uma projeção que você está fazendo.
Que às vezes essa projeção que você faz, você sofre com ela. Mas espera aí, você está sofrendo uma coisa que nem aconteceu ainda. Nós temos que olhar muito bem para isso. Às vezes nós recebemos uma notícia e nós nem sabemos direito o que vai acontecer, mas a gente já sofre. Mas espera aí, você recebeu uma notícia, você nem sabe direito como que é aquilo. O que vai acontecer? Você não sabe, mas você já está sofrendo. O aqui e agora, viver no presente, você elimina todo o sofrimento. Por quê? No aqui e agora não há nenhum sofrimento. É simples assim. Jesus, em alguma parte, agora não vou lembrar exatamente, mas ele diz: observe os lírios dos campos, não tecem nem fiam. Quer dizer, por que você está preocupado? Se Deus dá até para os lírios a possibilidade de evoluir, de crescer, de florescer, e por que não para nós, que somos seres humanos? Ele diz também: a cada dia basta o seu mal, como dizendo, não se preocupe com amanhã, esteja no aqui e agora. Então, se você se abre para isso, você vai verificar que até no Novo Testamento, Jesus também está preocupado para a gente não sair do aqui e agora. Uma coisa que acontece com muita gente, e às vezes acontece até com você que está me ouvindo, de trazer traumas da infância, por exemplo. Isso é passado. Mas a gente sofre com uma coisa que é do passado. Agora, se nós estivermos bastante alertas, estivermos no momento presente, essas coisas do passado, quando a gente percebe que machucou, quando eu lembro de tal coisa, me machuca, me dói, se eu estiver consciente disso, eu trago aquilo para o presente, vivo intensamente aquilo, e aí vou além. Existe uma técnica que é muito simples. Você teve um problema com a sua mãe, 10 anos atrás, 15 anos, 20 anos, não importa o tempo. Você coloca uma cadeira na sua frente, igual eu estou aqui, coloca uma cadeira na frente, e você vai conversar com a sua mãe ali, sobre aquele problema que você teve 10 anos, 20 anos, 30 anos atrás. Pode ser que você comece a conversar com ela sobre aquilo e você comece a chorar, porque você vai vivenciar, experienciar no aqui e agora uma coisa de 20, 30 anos. É uma técnica que pode te ajudar muito. Então, nós podemos estar sofrendo por algo do passado ou podemos sofrer por algo do futuro, que não aconteceu ainda. Poderá acontecer ou poderá não acontecer, mas nós já sofremos. Se você compreende isso, você vai compreender a importância da meditação, a importância de meditar. Meditar no sentido de estar observando alguma coisa sem julgamento. Quando eu observo alguma coisa dentro de mim e eu faço julgamento, deixa de ser meditação. Não é tão difícil assim. É fácil. Existem diversos vídeos falando da dificuldade da meditação. Meditação não é para todo mundo. Você tem que ter uma dedicação exclusiva. Só para aqueles que são discípulos de um mestre, no meu caso eu sou discípulo de Osho, tá? Não é o caso. Eu estou simplificando o máximo possível para que você se abra para isso, se abra para a meditação. Se você se abrir para a meditação, você vai verificar que a sua vida muda completamente. E não é uma coisa mágica.
é realmente uma coisa de energia. Por quê? Porque quando você vive apenas no passado, no futuro e não vive aqui agora, com certeza você está vivendo apenas no corpo físico. Quando você começa a viver o presente, você começa a viver nos corpos espirituais. E aí essa energia expande. E aí, com certeza, as pessoas vão olhar para você com olhos diferentes, achando que você é diferenciado. Você não é diferenciado, você é igual a todo mundo. Só que você expandiu esse campo energético que você tem. Quando você vai numa igreja católica que tem os santos e tem uma aura em volta deles aqui, como se fosse essa luz azul que está aqui atrás de mim. O que é isso? É como se os santos expandem seus corpos espirituais, criando uma aura. Não é importante nós dizermos, minha aura é azul, amarela, branca, mas é importante a gente perceber que essa energia que a gente expandiu muda até o ambiente, melhora o ambiente para todo mundo. Não fazemos isso com esse propósito. O propósito é outro. O propósito é cada vez mais você estar no momento presente. Cada vez mais você estar alerta. Cada vez mais você estar atento. No aqui e agora. Estar sempre presente aqui. Esse é o propósito. Se, devido a isso, muda seu campo energético, mas é como consequência, não como objetivo. Mensagem é essa. Viva no aqui e agora. Viva no presente, que é o único momento que existe. Passado já foi, futuro ainda não existe. Então viva aqui e agora. Namastê.